Aqui no expediente. Oi, João, muito boa tarde para você, boa tarde a todos aí da mesa, a todo mundo que está ligado conosco. Olha, o resultado contra o Palmeiras não foi nada do que o grupo, do que a torcida esperavam. Agora, o que todo mundo também não esperava, pelo menos aqui da comissão técnica, jogadores, era ter uma odisseia para voltar para o Rio de Janeiro. Foi o seguinte, ontem a ideia do grupo, né, era poder voltar depois do jogo. Saíram lá da Arena Palmeiras, foram para o aeroporto de Congonhas e o voo começou a atrasar, até que veio a informação de que ele seria cancelado por conta, segundo a Infraero, de um drone ali nos arredores do aeroporto. Aí o pessoal foi para Guarulhos, conseguiu um hotel só lá em Guarulhos, optou por ficar até hoje. O voo que era para sair por volta do meio-dia acabou atrasando mais de 40 minutos e assim... Chegaram aqui no centro de treinamento, passava das 4 horas, quase 5 horas da tarde. Mas, ó, isso não foi motivo para deixar de treinar, não. Teve treino, sim. Foi só um recreativo, uma atividade mais leve. A gente até tem as imagens, vamos ver se vai passar aí. Teve até gol do Muralha, mas também meio a tudo isso, toda essa polêmica aí, né? Jogadores, né, chateados com o resultado, a gente também tem uma boa notícia. O Hever está voltando, ele hoje fez o primeiro trabalho no gramado, ainda é uma atividade de transição, mas deixa, né, no ar e a expectativa para que ele possa voltar para o jogo da Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro ainda é um pouco mais difícil, esse período de transição leva alguns dias, ele que apresentou um problema no ligamento do joelho direito, então fez um trabalho aí, né, de recuperação, hoje então primeiro treino no gramado. Fora isso, para os demais jogadores, aquele recreativo em que goleiro vai para a linha, jogador da linha vai para o gol, a gente teve ali o William Arão jogando de goleiro, um treino bastante leve, apesar desse clima um pouco tenso, né? Está sendo programado aí para quarta-feira um protesto, segundo os torcedores que estão convocando esse protesto, é um protesto pacífico para amanhã de quarta-feira, aqui em frente ao centro de treinamento, antes da viagem lá para Curitiba, para a capital paranaense, onde o Flamengo enfrenta o Coritiba, quinta-feira, 9 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Voltamos com vocês no estúdio. Perfeitamente. Então teremos aí, ó, protesto de uma torcida organizada, que seja um protesto pacífico, né? Lá no Ninho do Urubu, quando a delegação sair para o aeroporto, onde viajará para o Paraná, onde quinta-feira o Flamengo joga com o Coritiba. Não vai ter Aeroflá, então? Não, vai ter o Ninho Fla, né? A torcida indo lá para o Ninho para protestar. E o Reinaldo Rueda, no aeroporto, quando chegou, falou com a imprensa e o Flávio Vinick estava lá. Tenso, normal, después de esa pérdida y bueno, creo que asimilarlo y saber que tenemos que enderezar el camino, ¿no? Vai fazer mudanças para o jogo de quinta-feira? O Juan volta para a zaga depois das falhas do jogo contra o Palmeiras? Vamos a evaluar, vamos a trabalhar estas dos unidades de entrenamiento y creo que pasa todo por ahí, ¿no? Pressão grande para uma vitória agora contra o Coritiba, Rui. Siempre hay presión, siempre. Todos los juegos son de altísima presión y más después de esta derrota. O time está tendo dificuldade fora de casa. Qual a principal dificuldade para vencer jogando fora do Rio? Yo creo que no sacar el cero, ¿no? El recibir gol tan temprano, creo que es lo que nos está propiciando el no poder lograr un resultado positivo, ¿no? O que mais mudou na derrota de ontem para você? Todo, porque fue un gol muy tempranero, había mucha ilusión y después del juego que se había hecho acá contra Cruzeiro se había tomado confianza y las aspiraciones era lograr un buen resultado también contra Palmeiras. A entrada do Vinícius Júnior como titular pode ser uma solução, Rui? Es difícil, ¿no? Es difícil, él es un chico y era una responsabilidad muy grande, mas teníamos esa alternativa, ¿no? De darle un poco de profundidad y un poco de potencia al ataque. Começa a ter medo de não conseguir classificar para a Libertadores? Falta todavía no nos podemos precipitar, ¿no? Ni entregarnos y bueno, esta es la ilusión. Obrigado. A conversa praticamente é a mesma que a gente tem sempre depois dos jogos fora de casa, né? Precisa melhorar, é todo mundo ciente disso e não vejo como uma melhora de entrega só, precisa melhorar nosso jogo coletivo, porque é isso que faz a diferença no final. Bacana, belo trabalho aí do Flávio Vinick, Juan falou, ficou no banco ontem, deve jogar na quinta-feira. E o Rueda, eu estava conversando aqui com o PVC, não me recordo
nos últimos tempos, pelo menos, de um treinador, principalmente após uma derrota em um momento de crise, ele sair andando e respondendo a todas as perguntas, né, dos profissionais ali de imprensa durante um bom tempo. Acabou sendo uma coletiva ambulante ali, né? Tem um nome do nosso Reinaldo Rueda, que falou com a galera. Tem um nome isso, João. Educação. Muito legal. Ó, vou falar, esse cara, desde aqueles episódios do ano passado, quando a gente viu aquela manifestação maravilhosa em relação à Chape e tal, esse cara é um dos caras mais educados do Brasil. Só que hoje você me falou um negócio que a gente tinha percebido ontem, né? Eu percebi Pela ontem. primeira vez, Exato. né? Ele deu uma rateada Acompanhando ontem o Rodada Fox, que você estava, o Eugênio também estava, a apresentação do nosso Luciano Calheiros. Eu notei que ele, pela primeira vez, ele fez críticas diretas ao time e especificamente ao setor da defesa. Sim, então. Antes ele tentava remediar um pouco. Ontem me passou a impressão, não sei se vocês concordam, que ele perdeu a paciência. E na coletiva ele resolveu falar. Eu concordo. Agora tem uma coisa. E aí, para mim, o Rueda é o técnico do Flamengo e o Rueda tem que ser o técnico do Flamengo por um bom tempo. Mas quando você fala do posicionamento da defesa, como ele falou, a crítica também está apontada para ele mesmo. Sim, porque ele que treina a defesa. Porque por mais que ele tenha... O Flamengo teve um problema ontem grave, que foram os desfalques. Você não tinha a Hever, o que não vai jogar esse ano mais, Juan, Trauco, Diego, Guerreiro. Você não tinha metade do time. Perril também não vai jogar só em junho do ano que vem. Mas vamos lá. 5 a 6 titulares. O Hever pode voltar na Sul-Americana, hein? Pode voltar. Pode voltar. Não, 5 a 6 titulares. O Flamengo não teve. Então tem uma importância. Então jogar com o Hever, com o Rafael Vaz e Rodolfo é diferente de jogar com o Hever e Juan. Estamos de acordo. Sim. Mas você trabalhou a semana inteira para jogar com o Hever e Rodolfo. Então quando você diz que o comportamento do time foi inaceitável, como é que foi o termo que ele usou? Inaceitável? Ele usou inexplicável, né? Inexplicável. Ele está apontando o fogo para ele também. A arma para cima. Ele está montando, ele montou o time. E erro de cobertura, erro de posicionamento. Lembra quando a gente fala do futebol europeu e que eu sempre digo, a diferença entre o brasileiro e o europeu sabe jogar sem a bola, não fica torcendo. Me pareceu que isso aconteceu com o Rodolfo e o Vaz ali, ficaram torcendo e deixaram o Daverson livre. A pergunta é culpa dos jogadores ou do esquema? Ou do treinador? Agora, tem uma outra coisa. A gente que vive futebol a vida inteira sabe que dois jogadores com características parecidas, né, os dois lentos, não podem jogar junto. O melhor seria botar um jovem, que aí que eu acho que é a culpa do treinador. Será que o Flamengo não tem lá na base um Léo Duarte da vida? Léo Duarte estava no banco ontem, inclusive. Agora, Edmundo, aproveitando o seu comentário... Ele reclama, mas ele tem a possibilidade de fazer diferente, também não faz. Ele não faz, Só um detalhe, acho que são duas críticas. Ele faz a crítica ao coletivo, como ele falou de respaldo, que é um termo que serve pra gente, respaldo, né? do jogador em campo. Do sistema defensivo. Quando ele falou dos zagueiros, ele falou também de ter respaldo dos homens de meio campo. Por exemplo, a gente vai até ver aí, né, no MVP. O lance do gol do Daverson, o Moisés está absolutamente sozinho. O jogador mais próximo do Moisés está a 10 metros dele. Quer dizer, ninguém deu o combate, ou pelo menos tentou cercar ou impedir que o Moisés fizesse o lançamento. Vamos ver então? Claro. O Eugênio Leal separou e a gente traz para você a análise tática. O primeiro gol aí do Palmeiras, o gol do Daverson. Eugênio. Ali o Moisés é o verdinho ali no meio de campo e os 4 jogadores do Flamengo que estão mais próximos dele. Ninguém perto, né? Teoricamente, o homem para dar o combate do Moisés é o William Arão. Ele não dá. Essa jogada começa com uma falta a favor do Palmeiras, cobrada um pouquinho mais atrás ali. O Flamengo está se reposicionando defensivamente e se distrai. É um fato. A equipe se distrai e deixa o Moisés voltar e pegar essa bola livre ali. O Arão caminha para trás. Nos momentos do primeiro tempo em que o Moisés se apresentou para receber essa bola, quem colou nele para impedir esse passe foi o Arão. Nesse lance, não. E aí, o segundo momento, vem o lançamento e o Daverson sai ali entre o Rafael Vaz e o René. Rafael Vaz é o zagueiro de dentro, tem que acompanhá-lo. Estava à frente, inclusive, na corrida e é ultrapassado com uma facilidade incrível, né? Isso aí todo mundo já percebeu, já viu, nem a gente precisa ficar aqui falando muito. É impressionante como vem o lançamento, passa por cima do Vaz e ele
se deixa superar na corrida ali pelo Davidson, que aí domina a bola muito bem com o pé esquerdo e bate caindo. Ele faz o gol, assim, ele erra o chute e faz o gol, porque a bola quica e acaba encobrindo o Diego Alves. Aí teve um pouco de sorte, também o talento do Davidson para dar essa arrancada e dominar a bola. Mas 2 erros graves da defesa do Flamengo. Primeiro, deixar o Palmeiras trabalhar a bola com toda a liberdade, tendo a defesa estado um pouco mais adiantada, com espaço para essa bola nas costas da defesa. E segundo erro do Rafael Vaz. Contando, a grosso modo, tem 6 pessoas entre o Moisés... É isso? E o Daverson. E o Daverson. Sem marcar ninguém marca o Daverson. Exatamente. Tem 6, não são 6? Sim. Sim. Mais próximos ali. Mais próximos, né? E aí, mais próximos 2, que são o Vaz e o René, sendo que o Vaz diretamente na marcação. Tem mais gente livre de marcação do Palmeiras. Poderia ter sido feita outra jogada. O ideal ali é que, na verdade, estivessem próximos ao Daverson, o Rodolfo e o Vaz. Que ele é o centroavante. Aí ele se posicionou entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo. Mas ainda assim tem o zagueiro ali no mano a mano que, no mínimo, tem que chegar junto com ele na bola. Antigamente, tinha uma regra para os zagueiros. Um pega, o outro sobra. Sim. Mas nesses novos sistemas adotados no Brasil, os times fazem uma linha de 4, sem sobra. E aí você precisa ter jogador veloz. Ele já está, teoricamente, no cara da sobra, né? Que é o Vaz, porque o Rodolfo está do lado de cá. Se você tivesse porque ele está mal posicionado, né, PVC? A defesa está mal posicionada. Agora tem uma nova frase. O Rodolfo está aqui do lado direito. Eu tô vendo ali, mas... Quem que vem fazer a cobertura? Quem tem que fazer a cobertura? Que é o René? Não era. Era pro Rodolfo grudar no Daverson e o Vaz fazer a sobra. Mas o fato é o seguinte, quem está mais próximo da bola, aí como todo mundo tem obrigação de marcar, é o que a gente está falando do coletivo, né? O Ilharão. Quem está mais próximo da bola tem que marcar. Aí já a questão não é quem está... Diminuir o espaço para não haver o lançamento. Aí é obrigação, aí você tem que criticar todo mundo. Agora tem uma nova frase, né? O atacante sobra e ninguém pega, né? Eita. Aconteceu aí. Porque ninguém pega. Vamos ver então